Senhor em Isaías 59, versículo 21. Isaías 59, versículo 21. Que diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre o poder de uma aliança na vida de alguém. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que eu pus em sua boca não se afastarão dela, nem da sua boca, nem da boca dos seus filhos e nem dos seus descendentes, desde agora para todo sempre. Amém. Pode se assentar? Amados, o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. O nosso Deus, Ele não é um Deus que trabalha só de forma individual, mas Ele é um Deus que trabalha de forma geracional. Então, quando você vai para a Bíblia, principalmente quando você mergulha no Antigo Testamento, você vê um Deus trabalhando em gerações. Tudo que Deus faz é voltado para gerações. E nessa tarde, você está aqui representando uma geração. E Deus, Ele trabalha com genealogia. Eu lembro quando eu era criança, eu lia a Bíblia. Meu pai, nos ensinava a ler a Bíblia. E quando eu chegava àquela parte que tinha a parte de genealogia, eu não gostava. Confesso para você que eu pulava, porque eu não entendia aquilo. E eu dizia assim, por que permitiu que colocasse tanto nome de pessoas na Bíblia? Para que isso? Por que não pulou e não foi direto para a outra palavra? Mas até então, quando eu cresci e eu entendi sobre o poder de genealogia, quando eu entendi sobre o poder geracional, hoje eu não pulo mais. Eu invisto tempo ali, porque tem segredos. Quando você lê aquela parte, se você não lia, passa a ler, porque ali tem segredos, tem códigos espirituais, porque a Bíblia é feita de códigos. Então nós temos que estar atento com os códigos espirituais da Bíblia. E nessa área tem muitos códigos espirituais. Porque o nosso Deus, Ele olha para gerações. Só que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele sabe que o prazer maior de Deus, desde o início, foi trabalhar com gerações, foi trabalhar com famílias. Então, o maior foco do nosso adversário é também atacar geracionalmente. Ele não tem pressa. O nosso adversário, ele não tem pressa em atacar uma geração. Se ele sabe que ele vai conseguir tocar, destruir uma geração daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, ele não tem pressa. Ele apenas coloca uma sementinha em alguém de autoridade dentro daquela geração, que essa semente é chamada na Bíblia de iniquidade. Essa semente é chamada na Bíblia, que na verdade é uma substância chamada iniquidade. Se ele conseguir implantar em alguém a iniquidade, aquela geração, ela passa a ser contaminada. Porque tudo está no sangue. Quando você vai para a Bíblia, quando você começa a ler a palavra do Senhor, você vê que tudo é sangue. Deus ama sangue. Até parece algo forte quando nós falamos isso, que Deus ama sangue, porque você vê desde o início Deus trabalhando com sangue. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê o poder do sangue, as alianças com sangue. Quando você vem para o Novo Testamento, você vê que foi trabalhado com o sangue de Jesus Cristo. E eu me perguntava, durante muitos anos dentro da igreja, o porquê que Jesus morreu, teve que derramar o seu sangue. Por que ele não morreu de outra
morte, que não precisava derramar sangue? Por que que nós tomamos a ceia do Senhor e representa o cálice, representando o sangue de Jesus? Por que que nós clamamos pelo sangue de Jesus? Porque tudo é feito, foi criado, tudo é formado pelo sangue. Quando nós falamos a palavra geracional, nós estamos falando de sangue. Quando nós falamos sobre genealogia, nós estamos falando de sangue. Você é filha do teu pai ou filho dos teus pais pelo sangue. Você é irmão de alguém, é pelo sangue. Se alguém teve um filho fora do casamento e tem que provar se aquela criança é filho, é pelo sangue. Se tiver o sangue, é parente. Se tiver o sangue, é família. Então tudo está envolvido com o sangue. E o sangue, ele é um código muito forte dentro da Bíblia. Assim como Deus trabalha com sangue na área geracional, o inimigo, nosso adversário, ele também trabalha com o sangue. Quem já participou aqui, quem já frequentou umbanda, macumbaria, feitiçaria, satanismo, quem foi mergulhado nisso, entende do que eu estou falando. Lá nas trevas, os trabalhos, é tudo feito com sangue. Aí você me diz assim, mas quando eu fui em um centro de macumba, antes de ser crente, eu não levei uma galinha lá para eles matarem, não levei um bode, não levei um boi para eles sacrificarem, mas eu levei um dinheiro. Eu fiz uma oferta, eu comprei algo. Agora eu quero ensinar para você aqui, quando você vem trazer uma oferta no altar. Se você não sabia, você vai entender hoje. Quando você vem trazer uma oferta no altar, você está trazendo o teu sangue no altar. Meu Deus, isso parece muito forte. Quando nós viemos para o altar e trazemos uma oferta. Porque o nosso suor, ele representa o nosso sangue. O nosso suor representa o sangue. Então, quando você vem trazer uma oferta, quando você é dizimista fiel, quando você é ofertante fiel na casa do Senhor, saiba disso, você está trazendo o teu sangue, porque você investiu tempo no teu trabalho, e ali você está trazendo uma parte tua para o Senhor, você compreende? Então, quando você vir para o altar, trazer uma oferta, entenda que você está trazendo uma parte tua para o altar. Então, nós fazemos muitos tipos de aliança antes de conhecer o Senhor. Porém, infelizmente, muitos de nós, mesmo conhecendo o Senhor, ainda mantemos algumas alianças por falta de conhecimento. Nós vimos o povo de Israel, quando eles passaram 70 anos no cativeiro. Amados, o povo de Israel é como se fosse nós, crente hoje. Então, eles eram um povo que temia o Senhor, eles eram um povo que servia ao Senhor. Mas a pergunta é, por que aquele povo, traduzindo para a nossa linguagem, por que aquele povo que era crente, que servia ao Senhor, por que eles foram para um cativeiro? Por que eles caminharam para um cativeiro? Chegou um dia que tudo foi destruído em Jerusalém. Chegou um dia em que as portas foram queimadas, as casas foram destruídas, e agora aquele povo caminha em direção a uma terra estrangeira. Agora ele já não é mais líder. Ali tinha príncipes, ali tinha princesas. Agora eles já não eram mais pessoas especiais. Eles entraram em se tornar pessoas comuns. E eles caminharam em direção a um cativeiro. Mas o que fez o povo de Deus entrar em um cativeiro? Se eles eram tementes ao Senhor. E a Bíblia diz, estudos afirmam, que eles caminharam em direção àquele cativeiro. A duração era de 3 a 4 meses, caminhando a pé. Imagine aquelas pessoas que tinham as suas casas.
que tinham as suas famílias. E agora eles deixaram tudo, perderam tudo. E eles entraram para o cativeiro, eles entraram para a Babilônia. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na Babilônia, porque o povo de Israel sempre foi um povo festeiro, eles sempre são alegres, eles são de cantar e dançar. É tanto que você vê Davi, ele causava escândalo. Se você for em Israel hoje, na época de festas, você vai ficar escandalizado. Porque o povo de Israel, eles cantam, eles dançam muito, eles festejam muito. Então eles eram conhecidos como o povo da festa, como o povo que gostava de cantar e tocar. Aí agora, o povo da Babilônia olhavam para eles, em Salmo diz isso, que olhavam para eles e diziam assim: cantam para nós sabemos que vocês cantam para nós. Aí o Salmo diz assim: como cantar se nós estamos em terra estrangeira? Como se alegrar se nós perdemos tudo? Mas o que fez o povo de Israel perder tudo? Porque eles olharam para outros deuses. Eles começaram a fazer outras alianças. A partir do momento em que eles começaram a fazer outras alianças, deixando a única aliança do Deus eterno, ali eles caminharam para um cativeiro. Aqui está a explicação, porque muitos de nós, cristãos, entramos em cativeiros espirituais. O que é um lugar de cativeiro? É um lugar que você não manda em você. É um lugar que você come o que é colocado para você comer. É um lugar que você veste o que dá para você vestir. Você não vai dormir na cama no lugar que você quer, mas você vai dormir aonde aquele que governa o cativeiro coloca para você dormir. Então, quando o povo de Israel agora está em um cativeiro, ele não é mais um povo livre. Mesmo servindo ao Senhor, eles passaram 70 anos ali servindo ao Senhor. Aí eles tiveram que tirar os falsos deuses. Esse processo durou 70 anos. O povo de Israel ficou em um cativeiro. Agora nós entendemos que Deus é um Deus geracional. Só que Deus, ele tinha um projeto com aquele povo. Então imagina, quem entrou no cativeiro que tinha 10 anos, agora 70 anos se passaram. Aquela pessoa já estava com 80 anos, quando eles conseguiram sair do cativeiro. Mas o que eu quero trazer para você, né, nesse momento que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, a pergunta é: tem alguma aliança na tua vida que você precisa anular no nome de Jesus? Tem alguma aliança que você, mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo servindo ao Senhor, você escorregou e você entrou em um cativeiro? Você entrou em um nível de aliança? Amados, a palavra aliança no hebraico significa berite, que é pacto, que é algo que nós fazemos com alguém. Mas o que são alianças espirituais? É um pacto que nós fazemos no mundo espiritual. E essa aliança nós podemos fazer com Deus, e podemos fazer de Deus e o homem. É uma aliança espiritual. Mas também o homem, ele pode fazer aliança com ele e com os demônios. Há pessoas que estão dentro da igreja, é triste dizer isso, mas há pessoas que estão dentro da igreja, servindo ao Senhor, e conseguem fazer alianças com as trevas. Hoje nós vemos quantas pessoas estão na casa do Senhor, mas estão praticando alianças. Como assim? Você vai ver daqui para frente. Satanás, ele sabe o poder que tem uma aliança. Então a única forma que ele quer pegar um cristão, não é só fazendo você pecar, é fazendo você se conectar com uma aliança no mundo espiritual.
Quando você se conecta com aliança no mundo espiritual, você agora você tem um compromisso. E a nossa família, quando a nossa família entra em alianças erradas, a nossa família entra em um compromisso. Tem uma história muito triste. Nós trabalhamos na área de atendimento durante muitos anos. Além de pastora, nós também somos psicanalista clínica. E nós atendemos muitas pessoas dentro dessa abordagem. E eu estava ouvindo uma história muito triste de um pastor que ele começou a se envolver com pornografia. Então ele subia no altar, ele ministrava, ele pregava, mas às madrugadas ele ia para a pornografia. E ele tinha um filho, ele tinha 2 filhos. E um filho percebeu que todas as madrugadas, aquele pai ia para o escritório. Então ele dizia para a esposa e para os filhos que ele estava em oração. E o filho ficou curioso, será que meu pai está orando mesmo? E aquele pré-adolescente foi ver o pai. Então abriu a porta devagar. E quando ele olhou para o pai, ele viu o pai na frente do computador, se masturbando, e ali o pai vendo pornografia. E ele então parou ali e começou todas as noites que o pai ia para aquele lugar, ele também ia, abria a porta e ficava assistindo o que o pai fazia. Então, o mesmo ato que o pai fazia, ele também fazia do lado de fora. Uma certa noite, ele estava vendo uma situação de pornografia tão pesada com o pai, que ele saiu dali, o instinto foi até o quarto do irmão mais novo e abusou sexualmente do irmão mais novo. O que aconteceu? Ele cresceu, ele continuou na igreja, o pai continuou na igreja, os filhos continuaram na igreja, mas mesmo dentro da igreja, ele abusava de criança. Ele se tornou um pedófilo dentro da igreja. Então o foco dele era as crianças da igreja, mas era crente, cresceu dentro da igreja. Essa ilustração verdadeira que eu estou passando para você é uma história real de um pai cristão, crente, que um dia fez aliança com o espírito de prostituição, continuou no altar nos anos seguintes pregando a palavra do Senhor, mas ele não sabia que aquela aliança que ele tinha feito com vício de pornografia tinha atingido a sua geração, trazendo uma carga geracional para aquele filho que continuava dentro da igreja. Então aquele filho se tornou dentro de um cativeiro de vícios sexuais. Você compreende agora o porquê muitos cristãos, mesmo dentro da igreja, podem estar dentro de cativeiros espirituais? É isso que eu quero ministrar para você hoje. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo, ele vai ministrar ao teu coração. Por exemplo, você já se perguntou por que quando você casou, quantos casados nós temos aqui? Você já se perguntou por que quando você casou, teve padrinhos no teu casamento? Muitos de nós seguimos alguns rituais que nós aprendemos pela nossa geração. Você é hoje o que a tua geração te ensinou. Você gosta hoje do que te ensinaram lá atrás. Às vezes nós achamos que nós escolhemos algumas coisas. Não, nós não nos escolhemos, porque desde o ventre da nossa mãe, ali foi implantado coisas em nós, gostos em nós, até as cores que você gosta, o tipo de comida que você gosta. Você aprendeu, tudo nós aprendemos, tudo que nós vivemos hoje é aprendido. Nós lemos um texto que diz o seguinte, que nós temos que ensinar os nossos filhos, a nossa descendência. A palavra do Senhor o tempo todo diz que nós temos que ensinar a palavra aos nossos filhos, porque tudo é aprendido.
pelo inconsciente ou consciente. Tudo nós aprendemos. Então, por que nós temos padrinhos? Ter padrinhos são alianças, são testemunho. Quando se tem padrinhos do casamento, você lembra dos teus padrinhos? Tem pessoas aqui que nem lembram quem foram os padrinhos de casamento. Os teus padrinhos, quando você escolheu os teus padrinhos, você escolheu eles como autoridade, para representar ali testemunhas que você estava casando. Você já parou para pensar, por que nós damos presentes em festas de aniversário? Qualquer presente que você dá para alguém se torna uma aliança. Pare para pensar, se você recebeu um presente há 10 anos atrás de alguém, uma roupa, e você colocou lá no guarda-roupa, no dia que você vai usar aquela blusa, ou aquela peça de roupa, você vai lembrar de quem te deu. Você traz a memória. O trazer a memória significa que nós lembramos. Ou seja, nós temos uma aliança com aquela pessoa que nos deu aquele presente. É algo tão simples, mas eu estou falando em alianças simples. Mas a pergunta, por que a comida em festas? Porque é aliança. O poder da comida, ele é muito forte. Você não convida qualquer pessoa para comer à tua mesa. Quando você vai para a Bíblia, você vê ali sempre o povo comendo. Jesus gostava de assentar-se à mesa. Quando você quer afirmar a aliança com alguém, procure convidar ela para ir à tua casa, para sentar à tua mesa, porque fortalece alianças. Agora, algo que nós fazemos, quem tem filhos aqui, você já parou para pensar, por que quando nós fazemos festas de aniversário, nós colocamos temas nas festas de aniversário? Teve uma madrugada que o Espírito Santo falou comigo. Eu tinha ido em um aniversário de uma criança, e era festa muito linda. Tinha feito a festa da Branca de Neve. Então a mãe mandou decorar de árvore seca, com frutas, com a maçã vermelha. Linda, ficou lindo. E eu entrei ali, eu festejei com a minha filha. E quando eu voltei, eu fui orar à madrugada. E quando eu estava em oração, eu estava levando uma situação em que eu estava passando com a minha filha. A minha filha na época tinha uns 5 anos. E eu estava orando ao Senhor, orando a Deus, para Deus me dar uma resposta, porque a minha filha estava muito agressiva. Abrindo um parênteses aqui, a criança, ela é o termômetro do lar. Então, se uma criança está muito agressiva ou com algum problema, os pais, em primeiro lugar, precisam olhar a vida do casal. Tem pais que vêm com crianças com problemas e dizem: pastora, atende meu filho, ora pelo meu filho. Eu dou risada e diz assim: o foco primeiro não é o teu filho, o foco é você e teu marido, ou vocês dois. Então meu esposo e eu começamos a avaliar. Chamei meu esposo para ver se tinha algo errado no nosso relacionamento, no nosso dia a dia ali, que estava fazendo a nossa filha ficar rebelde. E nós avaliamos, fizemos essa autoavaliação, estava tudo normal. Então espera aí, tem uma origem dessa rebeldia. E naquela madrugada eu estava orando sobre isso. E aí o Espírito Santo falou claro ao meu coração, que eu vou compartilhar aqui com você. Ele disse assim: você entende sobre festas de aniversários? Eu disse: Senhor, eu entendo. São festas, é celebração. Aí ele disse assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele disse para mim assim: você sabe por que tem velas em festas de aniversário? Por que se coloca velas em cima de um bolo? Gente, foi o Espírito Santo que fez essa pergunta para mim. Na hora eu assustei. Eu disse: Senhor, eu não sei. Eu faço isso porque eu aprendi
que representa a idade, e nós cantamos parabéns. Aí o Espírito Santo disse para mim de novo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Vá estudar a origem, o que significa as velas em cima de um bolo de aniversário. Mas quando eu fui estudar, eu fiquei estarrecida. As velas foram originadas para representar os mortos. Então, quando acende-se as velas para cantar o parabéns, você está chamando mortos, espíritos de mortos. Eles faziam isso para chamar espíritos de adoração, para proteger aquela criança. Porque se tem temas de aniversário, eu parei para pensar, naquele momento que o Espírito Santo estava falando comigo, e era recente o aniversário que eu tinha feito para minha filha. E aí eu disse para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, ainda bem que eu fiz a festa de aniversário da minha filha sobre a Arca de Noé. Quando o Espírito Santo nos pega, não tem por onde correr. Ele diz: nem tudo que está dentro da Bíblia é para você fazer. Tem coisas que está ali dentro é só para ensino. E eu levei um choque. Mas quando você vai para a Bíblia, tem coisas, tem pessoas que pecaram terríveis na Bíblia. Você não vai cometer o pecado que aquela pessoa fez. Foi deixado ali para nos ensinar. E naquele momento o Espírito Santo mostrou para mim: você naquele momento, você fez um altar. Os aniversários que você fez para Esther, você levantou altares. Então quando se põe uma mesa e coloca-se o bolo, e a decoração que você coloca ali, levanta-se altares naquele momento para aquela criança. Então você levantou um altar de animais para a tua criança, para a tua filha. Que tipo de animais você colocou ali? E naquele momento o Espírito Santo mostrou a chave, o código que eu precisava orar sobre a minha filha. Imediatamente chamei meu esposo, acordei ele lá e falei: vem aqui, vamos orar. O Senhor falou isso, isso e isso comigo. E nós oramos, colocamos as mãos sobre a cabeça da minha filha. A partir daquele dia, a Esther ficou normal. Normal. Você está entendendo o poder de alianças que nós cristãos, no dia a dia, nós fazemos? Porque nós achamos o seguinte: o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Então peraí, eu posso ir lá, eu posso pecar, eu posso me prostituir, depois, Senhor, me perdoa, está tudo resolvido. Mas nós esquecemos que tem a consequência. Davi, ele enfrentou, ele foi perdoado, mas o nível de consequência é muito grande. Esses dias a minha filha, que tem 11 anos, chegou para mim e disse assim: mãe, a minha amiga disse para mim que a gente pode pecar à vontade. Sabe por quê, mãe? Sabe que o absurdo que ela falou para mim? Que é só pedir perdão que está resolvido. Isso é uma menina da igreja. Aí ela disse: mãe, eu expliquei para ela que não é só pedir perdão que está resolvido. Porque mesmo que o Senhor perdoou, nós vamos viver a consequência daquele pecado. Ela não entendia sobre consequência de pecado. Infelizmente, muitos de nós não compreendemos a consequência do pecado. Nós somos perdoados, amados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Porém, a pergunta é: o preço da consequência é alto. Davi pagou um alto preço pela consequência do pecado. Mas a palavra que eu estou trazendo para você hoje é que alianças espirituais, elas abrem portais. E nós cristãos podemos fazer alianças espirituais de muitas formas. Eu vou pegar um exemplo aqui da minha filha novamente, que eu creio que o Espírito Santo está direcionando para mães e pais aqui. Amados, a minha filha, ela ainda pequena, ela tinha uns 7 aninhos. 7 não, acho que eram 6. Ela começou a ter medo. Ela sempre foi muito corajosa. Então, do nada, dentro de casa, ela começou a sentir medo. Então, ela estava na sala, ela ia para a cozinha, antes sozinha, tudo escuro. Ela ia lá, bebia água. Aí ela começou o seguinte: mãe,
eu estou com sede, vamos beber água comigo? Pai, eu quero ir na cozinha, vamos comigo? Então ela sempre ia nos cômodos da casa com alguém, ela não queria ir mais sozinha. Peraí, nós pais temos que estar com a antena ligada. Eu fui orar, porque quando algo está errado, você tem que orar, para que o Espírito Santo revele. Novamente fui avaliar, tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada com meu esposo? Vamos orar. E eu lembro que eu e ele começamos a orar às madrugadas. Então nós começamos a ajoelhar no quarto da Esther. Enquanto ela estava dormindo, a gente ajoelhava, colocava as mãos sobre ela e orava bem baixinho. E naquele momento que nós estávamos orando, o Espírito Santo falou com meu esposo. Ele me cutucou e disse: vem aqui. Nós fomos lá na sala. Ele disse assim: enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou uma palavra para mim. Porque nós estávamos orando, pedindo a chave, para o Senhor mostrar qual era a chave desse medo. Aí ele falou assim: a palavra que veio na minha mente, Frozen. Aí eu lembrei, eu disse: ah, sim. Esses dias atrás, ela foi para a escola e ela chegou contando para mim que ela assistiu um filme na escola chamada Frozen. Inclusive ela disse para mim assim: olha o perigo de nós não estarmos com a nossa mente, o discernimento ligado. Ela disse: mamãe, vamos assistir comigo o Frozen? Que eu assisti na escola, foi muito legal. Então tá, nós fomos assistir. E eu assisti ali, achei tão bonitinho. Na hora, o discernimento espiritual não estava ligado. Só a carne ali. Passou. Mas quando nós fomos pesquisar, o meu esposo pesquisou. O desenho Frozen, ele traz medo. Quem assistiu já aqui esse desenho, sabe do que eu estou falando, que tem filhos. Tem uma hora que aquela criança, a menina, que tudo que ela toca vira gelo, ela vai procurar um duende. Quando ela vai procurar o duende, que é um feiticeiro, ele diz para ela o seguinte: várias fumaças sobem, e tem bichinhos da fumaça que são demônios. Dizem para ela assim: a partir de agora, você vai ser solitária e você vai conviver com medo. Prisão espiritual. Naquele momento que o Senhor mostrou isso para o meu esposo, nós colocamos as mãos na mente da minha filha, oramos, não dissemos nada para ela. No outro dia a minha filha agiu normal. O que eu estou dizendo para você hoje é que nós, como cristãos, nós podemos fazer aliança. Eu não estou dizendo para você não ver TV, porque eu nasci dentro de uma igreja. Em uma época eu vivi a minha infância que não podia ver TV. Eu vivi isso. Não sei se alguém aqui viveu isso, que dentro da sua casa não podia ter uma televisão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós hoje precisamos, como cristãos, ter o discernimento do que nós colocamos diante dos nossos olhos, o que nós acionamos os nossos ouvidos, o que nós fazemos, que tipo de alianças que nós fazemos. Existem alianças espirituais, existem alianças sexuais. Mas uma das alianças mais poderosas que existe na vida de alguém é a aliança sexual. É a aliança sexual, é a aliança que conecta ao corpo, que conecta ao sangue. Por que que eu estou falando isso para você hoje aqui? Porque no meio cristão, infelizmente, o ato sexual, ele se tornou algo banal. Ele se tornou algo que é banalizado. E nós temos que voltar a entender isso dentro da palavra do Senhor, que é uma aliança que nós fazemos. Hoje, amados, eu fiquei assustada. Fizeram-se uma pesquisa esses dias no meio cristão, que mais de 78% dos jovens dentro da igreja pratica atividade sexual dentro da igreja, em cima do altar. Fizeram-se uma pesquisa que muitos cristãos hoje dentro da igreja, eles continuam mantendo relações sexuais fora do casamento, fora da igreja, mas estão dentro da igreja, estão adorando o Senhor aqui dentro da igreja. Você está entendendo o que é o poder de uma aliança? Quando nós não nos reajustamos no altar. Você já parou para pensar que nós podemos nos envolver
com alianças e o tempo ele cobra? Pastora, como assim? Para nós finalizarmos, eu quero ler para você um texto, não precisa nem procurar. Está em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, que fala sobre o poder de uma aliança, que o tempo não apagou o poder de uma aliança. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos em Israel. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Saul tinha deixado de ser rei, Davi assume o reinado. Quando Davi assume o reinado, houve-se um tempo de 3 anos, não foram 3 dias, foram 3 anos de seca e fome em Israel. Então, no começo, leia esse código espiritual. No começo, Davi achou que era normal. Então, tem situações em que nós estamos vivendo, tem situações em que nós estamos passando, que nós achamos que é normal. Amados, lembrando que tem desertos que Deus nos coloca lá. Há desertos que é o próprio Deus que nos coloca para falar conosco. Eu não estou ministrando aqui sobre desertos que Deus te coloca para ministrar na tua vida. Eu estou dizendo aqui sobre cativeiros de aliança, é nós que entramos. Não é o que Deus coloca no deserto. Guarde bem isso. E Davi no início achou que aquilo era normal. Mas agora, passou-se 3 anos, Davi percebeu que não era normal. Davi percebeu que tinha algo estranho. Aí ele foi perguntar para o Senhor: Senhor, o porquê dessa fome de 3 anos? O Senhor deu a resposta para Davi: porque Saul mexeu em algo que não deveria mexer. Amados, Saul matou os gibeonitas. Mas espera aí, vamos lá para Josué. Quando Josué entrou para conquistar a terra, lembra de uma turminha que tinha lá que enganou Josué? Que eles fingiram, eles moravam perto, que eram os gibeonitas. Eles fingiram que moravam longe, para Josué não matá-los. Eles colocaram pão seco, vestiram roupas rasgadas e chegaram até Josué e disseram assim: nós viemos de muito longe e queremos fazer uma aliança com você. Josué não consultou ao Senhor se poderia fazer aliança com eles. Josué imediatamente fez uma aliança com eles. Aliança feita, aliança estabelecida. Porém, a aliança era, eles teriam que viver em Israel, porém, ninguém podia tocar neles. Olha só, 400 anos se passaram dessa aliança que Josué fez. Depois de 400 anos, Saul agora toca nos gibeonitas. E porque Saul, como rei, tocou os gibeonitas, todo Israel padeceu. Todo Israel padeceu. Pai, mãe, nós somos o rei e a rainha. Nós somos o sacerdote e a sacerdotisa do nosso lar. Cuidado com as nossas alianças. Pais, Saul tinha autoridade naquele momento. Agora a seca vinha. E ele perguntou: o que é preciso fazer? Aí eles foram perguntar para os gibeonitas: a ira só vai aplacar pelo sangue. Agora eles pediram, os filhos de Saul foram mortos. Só teve um que não foi: Mefibosete. Eita glória! Sabe por que Davi não deu Mefibosete? Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas de cuidar da descendência de Jonatas. Então, por causa de uma aliança, Mefibosete foi preservado. Agora, quando os filhos de Saul morreram, aplacou-se a ira, terminou-se a seca. Para finalizar, eu quero dizer para você: uma aliança estabelecida, ela ultrapassa o tempo. Por quê?
No mundo físico tem-se tempo, tem relógio, cronos, mas no mundo espiritual não tem tempo. No mundo espiritual não existe passado, não existe presente e não existe futuro. Não existe. Então, quando nós adentramos ao mundo espiritual, é um só. Eu quero convidar você agora a ficar em pé comigo.